E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de quarta do Nino Denani, aquele momento que a gente senta para conversar hoje, em particular, sobre espiritualidade, né? A gente tá naquele playlist bacana, deixa eu achar meu canal aqui. A gente tá naquele playlist bacana, pelo menos eu tô achando bacana fazer, falando a respeito de espiritualidade. Para vocês lembrarem, ó, a gente teve o especial Espiritualidade 1, que eu falo um pouquinho do que é espiritualidade, essas coisas todas. O 2, que eu falo sobre incorporação. O 3, sobre obsessores, obsessão, desobsessão. O 4, que eu chamei de vícios espirituais. Estão todos marcados aqui nos cardzinhos e também aqui no campo de descrição do vídeo, para vocês entrarem e acompanharem um a um para quem chegou agora, beleza? Antes de eu começar o vídeo, primeiro essa careca lustrosa aqui é do Dedes, né, que ele tá aqui trabalhando. Eu tô aqui, na verdade, eu só peguei um tempinho rápido para gravar isso aqui para vocês, porque ontem eu não pus vídeo, né? Também, hoje é vídeo de quarta, tinha que ter, mas eu não coloquei vídeo ontem, me desculpem, eu não tava com tempo aqui, o negócio tá correndo ainda. Eu falei para vocês na semana passada que domingo acabava, não acabou não, acabou um job, entrou outro na sequência e a gente tá indo embora aí, porque a empresa é assim, né? De qualquer forma, vamos para o nosso grande tema de hoje. Eu estava pensando em fazer uma listagem com vocês de sintomas de mediunidade, porque eu sempre vejo isso na internet. O que você acha, Dez? Os 10 sintomas da mediunidade, coisas assim, 7 sintomas da mediunidade. Eu sempre vejo essas listas na internet, sintomas de mediunidade. Eu pensei em fazer um tema desse. O Dadá também é médium, trabalha com a gente na casa da avó Maria Rosa, inclusive, tá? Que o senhorzinho, ó, de bigodinho branco, ó, tchucu, 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 tchucu. Eu acho que é bem isso, viu? Vamos fazer o quê? Sintomas da mediunidade, eu acho que é tema interessante. Tema interessante. Então vamos falar dos sintomas de mediunidade. Eu vou colocar no título o número, porque eu não sei quantos eu vou fazer, mas eu não fiz roteiro do vídeo. Não fiz roteiro, desculpa, não deu tempo. Vamos que vamos. Então vamos lá falar de sintomas da mediunidade. Sintoma número 1. Você é humano. Se você é humano, você é médium, tá? Eu não tenho como falar outra coisa. A mediunidade, segundo os estudiosos do negócio, né? Segundo o espiritismo, a galera que segue mais isso, que tem uma pegada um pouco mais cientificista da bagaça, eles afirmam que todos nós somos médiums. Na verdade, grande parte das pessoas que acreditam na questão da mediunidade, dada o estudo dela, também acreditam que animais são médiums, mas eu não tenho como chegar e perguntar pro Todd se ele tá vendo um espírito de verdade, né? Isso já é difícil de fazer com seres humanos, quanto mais com animais. Mas o fato é que todos nós somos médiums. O que diferencia um de outro é a intensidade, a capacidade e o tipo de mediunidade. Mas todo mundo, já acabei com a graça, né? Tipo, os 10 sintomas de mediunidade acabou no primeiro sintoma. Todo mundo é médium, tá? Eu sei que algumas pessoas, principalmente agora no YouTube, né, com essa facilidade do YouTube e tal, tendem a diferenciar, não, porque tal pessoa é médium, né? Dente lá, não sei o que lá, é médium. Todo mundo é médium, tá? O que diferencia, na verdade, é o quanto você praticou o exercício da mediunidade, tá? Claro, algumas pessoas têm a mediunidade mais exacerbada do que outras, mas isso em si não é uma vantagem, tá? Tem pessoas que não têm mediunidade, que têm a mediunidade bem básica, assim, bem standard, que eu costumo falar, mas a prática e o trabalho acabam tornando-as grandes médiums. E tem pessoas que têm uma mediunidade puta exacerbada e acaba se deixando levar pela fantasia e o faz de conta, e aí acabam se tornando médiums péssimos. Então, sintoma número 1, você é humano. Sintoma número 2. Você é burro. Tá, eu sei que esse negócio aqui vai ser difícil, tá? Porque eu sou médium também e posso me considerar burro, né? Mas qual que é a grande brincadeira? O que eu quero falar com isso? Quando você é médium, dependendo do jeito que você leva as coisas, e é aqui que a burrice entra, você acaba se deixando levar por uma série de coisas que eu acabei de falar no sintoma número 1, né? Do faz de conta,
impossível, essas coisas todas, e acaba negando tudo aquilo que existe realmente no mundo material, né? Ou pelo menos aquelas coisas que nós sabemos no mundo material. Por exemplo, não dá pra gente tirar da frente um mal psicológico, por exemplo, uma esquizofrenia, dando a única justificativa para isso que aquela pessoa lá é médium e tem problemas espirituais. A gente teve um caso bem recente aí do Marcelo Rezende, para quem não sabe, um repórter da Record, Marcelo Rezende, Cidade Alerta, né? Um repórter Eu não assisto isso. Um repórter da Record. Eu não fui atrás para ver se essa história é verdadeira, tá? Então pode ser, eu posso estar cometendo uma senhora injustiça, por isso eu só vou citar o nome do Marcelo Rezende e não o nome dos outros envolvidos. Mas diz a lenda que o Marcelo Rezende, ele começou, depois que ele descobriu que estava com câncer, a procurar certas questões mais espirituais. Foi aí num camarada, num médium X, e esse médium falou para ele sair, parar com as coisas do médico, né, com a quimioterapia, radioterapia, e ir atrás de um sistema alternativo de um outro cara lá. Ele acabou abreviando a vida dele. Isso é ser burro. Por quê? Porque você está negando todo o avanço tecnológico, toda a questão medicinal, da medicina mesmo, toda aquela carga de conhecimento humano para uma coisa que é puramente sua, desculpada pela mediunidade, tá? Eu vejo hoje em dia no Facebook, por exemplo, várias pessoas que deixam de aprender muitas coisas, e eu tô falando aprender. Aprender. É muito diferente de você acreditar, tá? Mas eu vejo muitas pessoas deixando de aprender as coisas porque elas acabam se fiando muito mais em questões de cunho espiritual ou de livros de 1815 que também tem cunhos espirituais, tá? Então, sintoma número 2 da mediunidade, a burrice. Vamos para o sintoma número 3 e deixa eu pensar enquanto tomo meu café. Mudanças de humor. Ao contrário do que muita gente pensa, a mudança de humor não é necessariamente um sintoma espiritual, na verdade raramente ele é, tá? Mas como sempre está falando aí, abordando essas questões todas, eu vou falar para vocês aqui. O que acontece na maioria das vezes é que muitos de nós arranjamos sempre situações para terceirizarmos os nossos problemas, tá? Os nossos defeitos principalmente. Então, no geral, o que as pessoas fazem é colocar a culpa em alguma coisa por aquela bosta que ela faz. Então, se você é nervoso, você vai escolher dentro do seu cabedal de gostos pessoais alguma situação para a qual você entregará o problema, né? Você é nervoso, grosso, arrogante, nervoso, grosso, metido, parará, parará. Se você for da astrologia, você vai ser de Capricórnio. Vai ser a constelação de Capricórnio que faz isso com você. Ou qualquer outra, né? Porque as explicações são meio que as mesmas. Se você for um bandista ou espiritualista, vai falar que é filho de Ogum, né? Que é o orixá Ogum que faz isso com você. Se você for espírita, você vai falar que é um verdugo que faz isso com você, ou um obsessor, ou qualquer coisa do gênero. Se você for católico, você vai falar que é o demônio, ou uma influência má, ou eu não sei como é que o catolicismo tá, porque o catolicismo muda o tempo todo. Se você for evangélico, você vai falar que é um demônio, que é o devorador, essas coisas todas, né? A gente adora fazer isso, a gente faz isso o tempo inteiro. E isso é muito ruim, porque isso tira da gente a capacidade de aprendizado. A gente não aprende enquanto a gente não assumir que a gente está errando. E quando a gente tem esse cabedal de situações na nossa frente, onde a gente consegue colocar culpas nas mais diversas coisas, a gente para de aprender no processo. E a gente sempre será um arrogante. E o pior, né? Aliás, seremos sempre nervosos, que foi o exemplo. E o pior, a gente vai acabar se orgulhando disso, né? Porque quantas pessoas já passaram pela minha vida aí que eram nervosas, eram bravas, eram estressadas, falavam para elas que ela era filho de Ogum. Ogum tem um lado bom, todos os orixás, todas as questões têm lados bons que são muito legais, e aí a pessoa se apegava a isso. Não, porque eu sou Ogum, eu sou guerreiro, eu não levo desaforo para casa, eu peito mesmo, não sei o que lá, e acaba virando um Zé Bosta, porque ele não se deixa aprender pelos seus defeitos. Agora vamos para o sintoma número 4. É 4 já? 4, né?
Outra coisa que eu vejo com bastante frequência nessas listas de mediunidade é: você se sente mal em determinados lugares, tá? Ok, se realmente isso acontece, às vezes a gente chega na casa de algumas pessoas e se sentem mal, né? Eu tinha alguns parentes que quando eu ia na casa deles eu ficava meio... eu tenho amigos que acontecem isso, né? Mas isso não necessariamente é por conta da sua mediunidade. Isso mais provavelmente é por conta da sensibilidade natural de nós mesmos, de nós seres humanos, para captar e nos harmonizarmos. Nossa, nos harmonizar. Captar e harmonizar a nossa energia, a energia ambiente, que é a tal da famosa egrégora lá, né? Quando a gente entra num determinado lugar, esse lugar ele é carregado de uma determinada energia. E isso todos os lugares, inclusive a rua, tá? A minha casa, a Betarte, enfim. Os terreiros, os centros, todos eles são carregados de energias que são oriundas das pessoas que frequentam aquele espaço, né? É por isso que, por exemplo, em terreiros há a defumação, para você tentar harmonizar aquela energia toda lá usando o poder dos 3 elementos, né? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é, quando você adentra um determinado espaço, você acaba harmonizando a sua energia à energia daquele lugar, porque você é um pequeno ponto num oceano energético, né? Imagina que você entra numa agência bancária, por exemplo. A agência bancária, ela se recebe, sei lá, 10 mil pessoas, vou colocar um número baixo, 1000 pessoas por dia. Essas 1000 pessoas por dia vão nessa agência bancária geralmente com problemas financeiros, né? Raramente alguém vai no banco porque está feliz com ele. Então vão com problemas financeiros, vão para acertar, não vão desesperadas, vão com medo, O banco se preenche com essa atmosfera. Quando você adentra esse lugar, são 1000 energias ali contra a sua só. Então é muito mais fácil você se harmonizar ao ambiente do que o ambiente se harmonizar a você, a não ser que você seja muito foda da energia. E aí você acaba sentindo o que o banco oferece a você, sacou? Isso em qualquer lugar, tá? Não é à toa que tem um comediante, inclusive, que fala que quando ele quer fazer o filho dele, sei lá, dormir, ele leva no banco, porque o banco é o lugar que mais tira seu ânimo do mundo, assim, né? O banco tem um fuso horário próprio, ali o dia tem 54 horas, né? Aliás, o dia tem 12 horas, sei lá. Você entra e o tempo não passa naquele bagulho. Mas enfim, você sentir-se harmonizado, você sentir-se mal em alguns lugares ou sentir-se bem em outros lugares não é necessariamente um sintoma de mediunidade. Isso, na verdade, eu estou fazendo um desmistificando sintomas de humanidade. Pode ser, vai ser isso agora. Esse sintoma não é necessariamente um exemplo de mediunidade. Ele é muito mais uma questão natural do ser humano. Você se harmonizará de qualquer forma. Vou colocar aqui sintomas de mediunidade. Vamos ver o que aparece para eu ir tirando fora. Agora nós vamos para o sintoma número 5. Deixa eu ver a listagem aqui. Eu entrei num site muito legal, que é o site Luz da Serra, que eu já desmistifiquei muita coisa desse cara no canal dele. Porque ele é um cara que ganha a vida falando disso, né? Fazendo esse negócio. Então, ele tenta... Foi sobre o horóscopo. Lembra? O vídeo sobre o horóscopo tá aqui, ó. Eu usei o vídeo dele como uma das fontes de pesquisa para eu poder falar o quanto de asneira ele tá falando. Vamos lá. O que ele coloca aqui? Mal-estar em ambientes com muitas pessoas. Isso não é um sintoma de mediunidade, esse seria o sintoma número 5. Não é um sintoma de mediunidade. Mal-estar em ambientes com muitas pessoas é simplesmente porque geralmente em ambientes em muitas pessoas, as pessoas que estão nesse ambiente tendem a tomar um negócio que nós chamamos, nós pessoas que estudamos um pouco o mundo, de verdade, de comportamento de bando, tá? O que é um comportamento de bando? Observe um gorila no seu habitat natural ali, ele vai ter um comportamento junto com os outros gorilas, que é muito semelhante, inclusive, ao nosso, tá? Então, quando a gente não adentra a esse bando que está formado, a gente naturalmente se sente fora do bando. Logo, a gente tem mal-estar em ambientes com muitas pessoas, tá? Isso não é um sintoma de mediunidade em si, isso daí é só um incômodo. Eu não gosto, por exemplo, de estar em ambientes com muitas pessoas, as pessoas ficam me encostando, eu não gosto muito desse... Mas não é necessariamente um sintoma de mediunidade, tá? Transtorno de humor, antipatia.
Olha, tá vendo como que a gente coloca os defeitos nos outros? Antipatia identificável, alteração repetida de estado de personalidade, vazio no peito e sentimento de angústia próxima da depressão. Agitação, hiperatividade e animosidade desproporcionais para situações comuns. Raiva, estresse e chateação desproporcional para situações comuns. Transtornos do sono. Transtornos do sono. Vamos pegar o transtorno do sono, que vai ser o sintoma número 6. Porque até agora o que ele está falando é: se você é muito nervoso, você é médium. Se você não é muito nervoso, você é médium. Se você ficar nervoso, você está médium. Se você não está nervoso, você é médium. Que é o que eu falei no sintoma número 1, né? Todo ser humano é médium. Mas é que é legal. Transtornos do sono, tá? Existem muitas lendas a respeito do sono que a gente tem, tá? A gente, por exemplo, tem alguns... tem a pisadeira brasileira, que é uma espécie de ente metafísico, né? De ser metafísico, um demônio brasileiro, que, segundo a lenda, ela quando você dorme e a pisadeira está no ambiente, ela senta em cima de você ou pisa no seu peito, a ponto de você não conseguir respirar, tá? Existem várias lendas, íncubos e súcubos, né? O povo das sombras, o homem da noite, enfim. Existe uma série de lendas aí a respeito do sono. O fato é que a gente não sabe direito o que o sono faz com a gente ainda, tá? A gente não sabe, por exemplo, com certeza, de onde vêm os sonhos. Qual é o objetivo dos sonhos? A gente não sabe nem por que a gente dorme, na verdade. Porque existem outras formas de você repor energia, que não pelo sono, tá? Mas, cientificamente, a gente não sabe nem o porquê da gente dormir. Entretanto, algumas coisas já foram descobertas a respeito do nosso sono. Mas o que eu quero falar para vocês é que, quando a gente não sabe as coisas que acontecem de forma real, isso abre campo para uma série de lendárias aparecer, tá? Isso sempre foi assim. Deus, a ideia de Deus, de uma divindade, ela existe porque a gente não sabe explicar as coisas, né? Então, você pode ver que para aquelas comunidades onde as pessoas são mais ignorantes, a ideia de Deus é mais firme, né? Ou de uma divindade qualquer, seja ela qual for, tá? Não estou pegando especificamente o exemplo de Jeová, Yahvé, o Deus cristão, não é isso. É uma divindade mais presente ali, tá? Então, quando você não sabe explicar por que a chuva chove, você acaba falando que é um deus da chuva. Quando você não sabe explicar por que a pessoa fica doente, você é o demônio, sei lá. Esses negócios, tá? Então, distúrbios do sono, muitos a gente não sabe. Por exemplo, a pisadeira que eu estava falando. Hoje em dia a gente já sabe que o fenômeno que causa a pisadeira é o fenômeno de paralisia do sono, né? Que ele desliga algumas coisas e você acorda no meio do caminho, tem algumas sensações alucinógenas, né? Algumas sensações de alucinação que são visuais, auditivas, algumas até tácteis, ou seja, você pode sentir que tem alguém naquele lugar, você pode ver alguém naquele lugar, você pode ouvir alguém te chamando e você pode sentir na sua pele alguma coisa acontecendo. Porque na verdade, quando você acorda em paralisia do sono, as suas terminações nervosas estão começando a ser ligadas. Então quando elas começam a ser ligadas, você acaba parecendo que está sentindo alguém te tocando. Então distúrbios do sono não necessariamente são sintomas de mediunidade, tá? Na verdade é muito melhor, é muito mais fácil não serem do que serem. O Dedes aqui, ó, quando eu era pequeno, ele tinha uns pesadelos que culminavam na paralisia do sono, que era muito legal, porque ele ficava deitado, ele é meu pai, pra quem não sabe, tá? Ele ficava deitado na cama lá e ficava que eu do meu quarto ouvia, velho. E ele só parava quando minha mãe chacoalhava ele. Por muitos anos da minha vida eu fiquei pedindo para ter um pesadelo desse. Naquela época a gente chamava de pesadelo, né? Ter um pesadelo desse para eu ver como é que era. E só fui ter esse pesadelo na minha vida adulta. E eu achei muito legal a experiência. A Ana, coitada, ficou apavorada do meu lado. Mas eu achei muito bacana a experiência depois que vocês... Mas para você ver como é que é, né? Você tem muito medo disso. Eu imagino que realmente deva assustar muito as pessoas. Porque você acorda sem conseguir se mover no corpo. Você ficava com medo, né, Dedes? Opa, bastante. Né? Porque você acorda sem conseguir se mover, né? Você não consegue se mover, não consegue... E você sente presenças na cama, não... Então, tá vendo? Mas depois que você acaba, aliás, depois que a gente descobriu que isso era uma paralisia do sono, você nunca mais teve também, né? Não, teve. De vez em quando ainda tem, mas agora é mais suave, né? A paralisia do sono, para vocês que não sabem, acontecem por questões de estresse,
E eu lembro que na época você trabalhava na Types, alguma coisa assim, que você trabalhava à noite, enfim. Alterações no ciclo de sono, ou seja, você dorme sempre das 9 às 6 da manhã, mas aí nesse dia você precisou acordar às 4. Aí seu despertador toca, por alguma coisa você está preocupado, acorda e seu corpo não acordou ainda, né? Sua mente acordou, mas seu corpo não. Então, a gente já sabe as causas. Na época que eu tive, eu já sabia o que era, né? Que era só uma paralisia do sono, então eu fiquei super normal, eu curti até o sonho que estava rolando, que era um sonho ruim, mas eu curti a experiência do sonho. E hoje, de vez em quando, uma vez ou outra, eu tenho, porque eu tenho sono muito desregulado, assim. Vamos ver. Mas se você tem transtorno do sono, não vai num centro primeiro, vai no médico, tá? Vê lá primeiro no médico o que é, porque às vezes é falta de vitamina, é um problema glandular, hormonal, alguma coisa assim, que precisa ser resolvido, tá? Eu já me perdi na conta dos números aqui dos negócios que eu tô. 7? 7 é um número bom pra gente parar, né? Todo mundo gosta de 7. Deixa eu ver aqui. Pensamentos autodestrutivos. 7. Pensamentos autodestrutivos. Não, viu? Isso não necessariamente é um sintoma de mediunidade, tá? Todos nós temos pensamentos autodestrutivos o tempo inteiro, na verdade. Existem até algumas escolas de magia, elas até dão pra gente alguns exercícios pra gente tirar esse tipo de pensamento autodestrutivo. Pensamento autodestrutivo é um dos primeiros passos para você diagnosticar depressão, tá? Depressão ou transtorno de bipolaridade. Mas eu tô falando bipolaridade de verdade, não que essas pessoas falam que é bipolaridade, tá? Bipolaridade como transtorno de saúde mental, ok? Bipolaridade e depressão são causadas por falhas neurais. São os nossos neurônios, organicamente, biologicamente, que estão passando por algum tipo de problema e nos causam esse tipo de sensação. Isso é muito importante porque pensamentos autodestrutivos, se você tem isso com frequência, você tem que ir num médico, num psicólogo, tá? Não é que você tá louco, mas isso daqui é o começo do suicídio, tá? E eu tô sendo alarmista mesmo, para você se cuidar antes de você fazer caquinha, tá? Se você tem enfim, pensamentos autodestrutivos todos nós temos, tá? Todos nós acordamos de manhã, olhamos no espelho e achamos algum defeito e ficamos tristes com isso, né? Tipo, eu tenho a cara toda esburacada com a de espinha da adolescência, tá vendo? Eu olho no espelho de manhã, agora eu já tô bem resolvido, mas eu olhava no espelho de manhã e falava, puta, mano, olha essa cara que você tem, sacou? Tudo esburacado. Ou seja, todos nós temos esse tipo de pensamento. Você só tem que observar se esse pensamento é constante em você. Se ele for constante, não é um fenômeno de mediunidade, você não é médium por isso, tá? Se ele for constante, você tem que ir no psicólogo porque tem alguma coisa errada na sua cabeça. E eu não estou falando com isso que você é louco, que você é retardado, nada disso, tá? É que algum probleminha pode estar acontecendo, tem algum neurôniozinho, alguma sinapse, né, que é o contato entre um neurônio e outro, pode estar entupidinha por algum motivo e essa falta de comunicação entre os dois neurônios está causando esse tipo de coisa, tá? Essas questões no nosso cérebro, elas são tão importantes, mas tão importantes e muito pouca gente leva em conta. Quer um exemplo? Há pouco tempo atrás, aqui em São Paulo, teve uma polêmica a respeito de um cara que estava gozando nas pessoas no ônibus, tá? Ele punha o pau para fora e gozava no ônibus lá, né? Ele foi preso 19 vezes por isso. Foi solto 19 vezes. Na 20ª ele foi preso de novo. Foi solto pelo juiz, que falou que não causou constrangimento, que até foi uma polêmica interessante, porque não causou constrangimento no juridiquês, quer dizer que o cara não pegou a cabeça da pessoa e falou assim, vou gozar na sua cara. Né? Não, isso é constranger, é obrigar a pessoa a fazer alguma coisa. Só que a gente no populacho acha que constranger é causar uma má... deixar a pessoa com vergonha, alguma coisa assim, né? Mas enfim, existem casos estudados, por exemplo, nos Estados Unidos, muito semelhantes ao desse rapaz, tá? De pessoas com comportamento aberrantes, inclusive desse tipo de gente, desse tipo de coisa, de fazer no ônibus. E nos Estados Unidos, um desses casos foi de uma mulher. Notou-se que todos eles tinham um histórico muito parecido de acidentes na adolescência e infância, tá? Esses acidentes mexeu com uma área no cérebro muito específica, criou um calo ali, um tipo de um cisto, alguma coisa assim.
E a pressão que esse cisto fazia nessa área do cérebro fazia essa pessoa ter um comportamento aberrante. Foram 6 casos que eu vi. Os 6 casos, quando foi retirado esse tumor no cérebro, a pessoa voltou a ter uma vida normal. E em alguns casos, em 2 deles, o tumor voltou, a pessoa voltou a ter esse comportamento normal. Depois retiraram novamente e a pessoa voltou a ter o comportamento normal. Então, eu não sei se o caso do rapaz do ônibus aqui de São Paulo foi o mesmo, porque se eu não me engano ele morreu, né? Assassinaram ele. Mas às vezes era caso muito mais de colocá-lo para fazer numa instituição de saúde para ver o que está acontecendo, do que na prisão. Mas tudo isso só para falar para vocês que se você tem transtornos de ansiedade, pensamentos autodestrutivos, vai no médico, tá? Vai num psicólogo. Psicólogo não é coisa de louco. Tira isso da sua cabeça, tá? Psicólogo não é coisa... Vai no psicólogo, vê o que o cara tá fazendo, vai no neuro, né? Vê o que tá acontecendo, para você evitar coisas mais sérias adiante. Beleza? Vamos ver mais um aqui pra gente fechar com 8 decks, porque eu sou diferente. Insônia, fobias emocionais as mais variadas, inquietação e falta de saciedade emocional, perturbações espirituais de sensações de vultos e vozes que causam desconforto. Quê? Isso é bom. Muita gente procura. Perturbações espirituais de sensações De vultos e vozes. que causam desconforto. Nossa, se você está tendo uma perturbação que você está identificando como espiritual, então você mede, não tem como falar, isso aqui está certo. Porque muita gente diz que ouve, que vê, sem ter a noção de... É assim, ver e ouvir espíritos não necessariamente é um fenômeno mediúnico, tá? O nosso cérebro pega peças na gente o tempo todo, o tempo inteiro. Por quê? Porque nós somos dependentes de algumas situações de interação com o mundo externo que são provenientes de cálculos e não de percepções. Como assim, tio Nino? Por exemplo, nós temos na nossa visão um ponto cego em cada olho, tá? Todo mundo tem, que é um ponto bem no centro. Esse ponto ele não enxerga, ele não tem captadores de luz, porque é onde estão é onde os nervos do olho fazem assim é onde está o feixe de nervos do olho, tá? Esse ponto no centro é cego. Só que acontece, o nosso cérebro ele faz um cálculo aproximado entre o que os 2 olhos estão vendo ou entre o que o mesmo olho está vendo, faz um cálculo aproximado e preenche aquele espaço, tá? Às vezes esse tipo de coisa, principalmente em visões periféricas, que são aquelas visões que a gente está aqui, ó, tá? Principalmente em homens, essa visão periférica também acontece a partir de cálculos que o nosso cérebro faz com as informações que ele está recebendo de luz do exterior, tá? Acontece que às vezes esses cálculos falham. E tem uma experiência do Iberê, do Manual do Mundo, que ele faz, eu acho que é do Iberê, eu vou tentar procurar e acho que vou colocar aqui, que ele faz a cabeça de uma pessoa sumir. Com esse truque mental, ele coloca uma parede preta com uma pessoa sentada e uma prateleira aqui. Aí ele fala para vocês ir afastando assim o olho da tela e em determinado momento a cabeça da pessoa some. Por quê? Porque como a superfície toda é preta e tem uma parede, uma prateleira aqui atrapalhando, o seu cérebro vai calcular as coisas de um jeito que vai preencher, quando a cara da pessoa estiver bem no seu ponto cego, vai preencher aquele espaço de preto e não com o rosto da pessoa, entendeu? Então homens geralmente têm uma visão tubular. Né? Os homens têm uma visão que a gente chama de visão de caçador, é uma visão tubular. As mulheres têm uma visão mais panorâmica, né? Mas o homem tem uma visão muito direta. Então as coisas que acontecem aqui na nossa visão periférica geralmente são processadas pelo cérebro, né? Eles fazem uma expressão algébrica lá e colocam pra gente visualizar. Às vezes essa expressão dá errado, tá? Que é também as famosas ilusões de óticas, né? Então nem sempre o que você percebe como sendo uma alucinação, isso também acontece no ouvido, acontece nos olhos e acontece no ouvido. E se você quer um exemplo, também acontece na boca, com bastante frequência. Mais de 80% do que a gente percebe como sabor é na verdade aroma. Uou. Isso é bem foda, né?
E vocês sabem disso. Quem aqui já não tentou comer alguma comida gostosa enquanto resfriado com o narigão entupido e não sentiu o gosto? Não é? A gente percebe como aroma, como gosto, como sabor, mas na verdade é aroma. Acontece que o orifício é o mesmo, né? Embora aqui o externo seja outro, mas o interno é o mesmo e acaba nos dando uma impressão diferente, tá? Então não, nem sempre o que você acha que é uma perturbação espiritual, tipo um EVP, por exemplo, que é esses áudiozinhos que geralmente o pessoal põe no YouTube aqui. Ah, eu vi uma voz, eu gravei uma voz, não sei o que lá. Gente, pode ser alguém na rua gritando, pode ser alguém no apartamento de cima gritando, pode ser um fenômeno de, tipo, teve dois ruídos muito próximos que você identifica como voz, que na verdade é o que mais acontece, tá? Tem dois ruídos muito próximos um do outro e você identifica como uma fala de alguma coisa. Enfim, pode ser uma falha de percepção, pode ser tudo isso. Resumindo todos esses 8 tópicos que já deu 30 minutos aqui, tá? Existem sim, acredita-se na existência da mediunidade, tá? Se a mediunidade é real, aparentemente todos somos médiuns em graus diferentes e em capacidades diferentes. Próximo vídeo eu falo de mediunidade. Agora eu estou falando dos sintomas delas. Na verdade estou desmistificando os sintomas da mediunidade. Mas no vídeo da quarta que vem eu falo sobre mediunidade per se, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá seu joinha, clica Se você gostou, se inscreve no canal, clica em joinha, compartilha o vídeo pelas redes sociais. Não se esqueça de clicar o sininho, não se esqueça de conferir se a sua inscrição tá valendo, porque o YouTube tá desinscrevendo a rodo a galera aqui, beleza? E quando você finalmente consegue se inscrever, ele não manda atualização, e quando você finalmente consegue atualizar, ele não deixa seu joinha ser contabilizado. Enfim, o YouTube tá sei lá o que tá acontecendo lá, deve ser muita coisa para eles fazerem, né? Deve ser difícil pra caramba. Enfim, e se tem dúvidas, comentários do vídeo pro próximo vídeo a gente abordar, beleza? Abraço!